Graça e paz, queridos e amados irmãos. Hoje, o texto para a nossa reflexão está no livro de Êxodo, capítulo 33, e o versículo de número 7, que assim nos diz: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da revelação. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da revelação que estava fora do arraial. A busca pelo Senhor. Meus amados irmãos, de quando em vez, nós nos deparamos com textos da palavra de Deus que já foram lidos por nós muitas vezes, mas que de repente se nos surgem com uma roupagem nova devido às circunstâncias e desafios que muitas vezes nos encontramos ou que estamos enfrentando. E a impressão que nos vem à mente é que parece que nunca tínhamos lido aquele texto ou aquele versículo. É o caso do texto de hoje. Esse texto, talvez nós já pudéssemos ter lido muitas vezes, mas devido ao momento que nós estamos vivendo, ele saltou aos nossos olhos. É o caso do isolamento social que nós estamos vivendo no momento. Os irmãos vão entender aquilo que eu quero dizer neste sentido. Mas, quando nós lemos ou estudamos o livro de Êxodo, nós vamos ver a saída do povo, a trajetória do povo rumo a Canaã. E nós vamos encontrar no histórico do livro um povo ingrato, um povo murmurador, um povo de dura cerviz. E o mais interessante é que, apesar disso, ainda havia parte deste povo que procurava proceder com fidelidade e devoção a Deus, como o texto assim nos fala. Aqueles que buscavam ao Senhor saíam de suas tendas e iam de encontro à tenda da revelação. Então, mesmo em face de um povo ou de parte do povo que era uma parte significativa, era formado por pessoas que se desviavam dos caminhos do Senhor, pessoas pessimistas, pessoas fracas de fé, murmuradoras, pessoas resmungonas. Nós temos um grupo, ou parte, que o texto nos mostra, daqueles que ainda buscavam ao Senhor. Então o texto nos diz que Moisés costumava armar a tenda da revelação fora do arraial. Diz o texto, distante, longe do arraial. Curioso, não é verdade? Mas por que Moisés armava a tenda fora do arraial? Eu confesso para os irmãos que não tenho resposta. Eu pesquisei, procurei em alguns comentaristas bíblicos, mas não obtive
a resposta. Mas a gente pode refletir e até imaginar, quem sabe, né, se era isso, não numa questão de querer se afastar do muvuco, do povo ali misturado. Eu acho que tem algo mais. Então nós podemos refletir de que Moisés queria que o povo, ao dirigir-se para a tenda da revelação, sentisse por aquela caminhada a maior importância do que estava fazendo. Certamente Moisés queria que nessa caminhada eles pensassem e refletissem na importância daquela atitude, daquele ato, que não era qualquer um. Era um ato de ir à presença de Deus, ir em busca do Deus vivo, do Deus de Israel. Então nós precisamos, irmãos, também analisar, refletir nessa nossa caminhada, todas as vezes que nós formos à casa de Deus, ao templo, para nos reunir com os nossos irmãos em louvor e adoração ao nosso Deus. Será que nós entendemos a importância deste ato? No Salmo 122, o verso 1, Davi disse da sua alegria quando ele era convocado, convidado para ir à casa do Senhor. Diz ele no Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para ele era um motivo de grande alegria o fato de ir à casa de Deus. Então, eu acho que este sentimento deve também ser o mesmo para nós hoje. A alegria de estar na casa do Senhor. Então, nós precisamos valorizar este ato. O salmista, no Salmo 84, ele deixa muito claro a importância de estar no átrio do Senhor, na casa de Deus. Diz ele, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outro lugar mil. Então, é mais importante, é mais valioso estar uma hora na casa de Deus a estar em outro lugar ou em outros lugares. Sim, porque muitas vezes, principalmente aos domingos, muitos irmãos deixam de ir à casa de Deus, ao templo, para ir ao campo de futebol, ao shopping, a um passeio, enfim, para muitos lugares. Mas o salmista entendia que o mais importante era estar nos átrios do Senhor por um dia, do que em muitos lugares 1000 vezes. Irmãos, hoje nós estamos sofrendo muito por conta deste isolamento social devido a esta pandemia. Mas olhando para a palavra de Deus, teve um salmista que sofreu muito e ele descreve esse seu sofrimento de maneira notória no Salmo 42. Nós estamos em isolamento social, como eu disse, por conta desta pandemia. Mas o salmista era por outro motivo. Ele estava vivendo o isolamento social por conta do exílio. Ele estava na Babilônia exilado. E ele descreve neste salmo
o que ele estava sentindo, o sofrimento porque ele estava passando com esse isolamento. Diz ele: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, no Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Quando entrarei na casa de Deus e verei a face de Deus? Para ele, irmãos, estar na casa de Deus era como se estivesse vendo a face de Deus. E a sua alma estava ressequida, sedenta desse momento. Mas ele não podia estar. Então ele pergunta: até quando? Ele diz no verso 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Ele estava sofrendo muito, ele chorava dioturnamente, porquanto era grande o seu sofrimento, por não poder estar na casa de Deus, pelo seu isolamento exílico. E ele diz no verso 4 que esse sofrimento aumentava quando ele se lembrava daqueles momentos auspiciosos que ele viveu na sua comunidade religiosa. Diz ele no verso 4: dentro de mim derramo a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Ele era um daqueles que ia à frente, com a multidão, com os familiares, com os amigos, com vizinhos. Iam em uma profissão, cantando, louvando, adorando a Deus. Para ele, o ir à casa de Deus era uma festa que começava no sair de casa e continuava no templo. Essa precisa ser a minha compreensão, a nossa compreensão da importância de estar na casa de Deus para buscá-lo. Nós precisamos entender, e o povo entendia assim, que ao se dirigir à tenda da revelação, ali eles iriam ouvir o que Deus tinha a dizer a eles. O Senhor ali revelava para eles a sua vontade. Daí a tenda chamar-se tenda da revelação. Porque Deus se revelava ao povo. Deus revelava o seu querer, a sua vontade. Deus revelava os seus conselhos, os seus princípios. Então, Deus passava para Moisés e Moisés transmitia ao povo. Então, esse entendimento deve ser o meu e o seu quando vamos à casa de Deus, irmãos. Nós devemos entender que nós estaremos ali para ouvir o recado de Deus. Deus fala conosco através da sua palavra, através dos mensageiros. Eu preciso entender que eu vou ali para ouvir muito mais do que voz humana. Eu vou ouvir o recado que Deus tem para o meu coração naquele dia. E era assim que o povo fazia. Se dirigiu à tenda da revelação para ouvir o recado de Deus. Por fim, meus amados, quando eles se dirigiam à tenda da revelação, eles estavam fazendo a diferença.
O povo de Israel era um povo numeroso. E dentre este povo, tinha, como eu já falei anteriormente, aqueles infiéis, ingratos, murmuradores, reclamões, aqueles que não tinham a devida devoção no coração, mas também tinha aqueles que buscavam ao Senhor. E aqueles que buscavam ao Senhor demonstravam isso, a sua fidelidade, a sua devoção a Deus, indo à tenda da revelação. Então, quando eu me dirijo à casa de Deus, eu estou me diferenciando daqueles que não gostam. Tanto em igrejas pequenas, quanto em igrejas numerosas, nós vamos ter esses dois grupos. Os que buscam o Senhor e o grupo dos que não buscam o Senhor. Dos que têm compromisso com Deus, dos que não têm compromisso com Deus. Dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Dos que estão comprometidos com Deus e a sua obra e dos que não estão. Então, em toda igreja, nós temos essa situação. Mas eu quero fazer diferença. Eu quero ser um diferencial. Eu quero ser daquele grupo que busca ao Senhor. E a minha atitude de ir à casa de Deus vai fazer a diferença. Então, meus amados irmãos, Deus tem um grande desafio para mim e para você. Deus tem um grande desafio para a sua igreja pós-pandemia. Deus espera de mim e de você uma maior disposição em buscá-lo mais, com fervor, com fidelidade e com devoção. Será que nós estamos indo à nossa tenda da revelação como nós deveríamos? E pós-pandemia, vamos continuar ou vamos melhorar? Nós precisamos entender, e Deus espera de mim, é que precisamos ir mais à casa de Deus para ouvir e saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas. O que Deus tem a me falar, a me orientar, o que Deus tem a me ensinar. Nós precisamos, irmãos, e Deus espera de mim e de você, um comprometimento maior com Deus e com a sua obra. E como é que eu vou demonstrar isto? Através da busca pelo Senhor na sua casa. Você pode até dizer, pastor, mas eu busco a Deus em casa, eu sei. Mas nunca é como estar na casa de Deus, naquele lugar separado e consagrado para isso. Como Jesus disse, a minha casa de oração. Não é, irmãos. E nós estamos vendo isto agora. Nós estamos nos reunindo nos lares, sim. Mas nós estamos sentindo a falta do tempo. A falta daquela comunhão com os demais irmãos. Então, meus queridos irmãos, que Deus nos dê a graça de estarmos buscando a Ele nesse pós-pandemia de maneira mais intensa, de maneira mais sincera, de maneira mais profunda, ou seja, com profunda convicção, com irretocável comprometimento. É isso que Deus está me desafiando
está nos desafiando hoje. Quando vamos voltar a nos reunir, ainda não sabemos. Mas que as nossas atitudes, a partir de então, seja esta. E que Deus abençoe a mim e a você neste propósito. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor tem nos falado e quer nos falar muito nesse período de isolamento social. Quando deixamos de ter a alegria de estar na tua casa e juntamente com os nossos irmãos, te oferecer o perfeito louvor. E nós estamos sofrendo e o Senhor sabe disso. A tristeza é grande no nosso coração. A angústia por não estar na tua casa tem sido imensa. Mas nós te pedimos força e graça para que quando as portas da tua casa se abrirem, nós possamos estar com este propósito, com este pensamento de sermos servos mais dedicados, mais incisivos em buscar ao Senhor na tua casa, de fazer a tua vontade e de ouvir atentamente os teus conselhos para que possamos viver uma vida melhor diante do Senhor. É no nome de Jesus que eu faço esta oração. Amém. Que Deus abençoe o amado e até o nosso próximo encontro. Até lá.